Tem um conceito que acabou com outro conceito importante no meio do cristianismo. O que é que eu quero falar? Eu quero falar que o conceito de igrejismo acabou com o conceito de reino de Deus. De tal modo que nós passamos a ver somente igrejas. E esquecemos que existe o reino de Deus. Não se fala em reino de Deus. Fala-se em igrejas. Então o conceito igrejeiro suplantou o reino de Deus. Se a gente olha para o Evangelho, a pregação de Jesus Cristo consistiu nisso. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está entre vós. Esse era o conceito que Jesus Cristo, nos seus dias, põe em evidência. Porque é aí que está o âmbito da existência da nova criatura. É aí que vamos encontrar a família de Deus, a real família de Deus. Aquelas que vivem no reino de Deus. Mas o inimigo cria um outro conceito, igreja. E esse conceito igreja tampou definitivamente o conceito reino de Deus. De tal maneira que não se ouvia falar em reino de Deus. Só se ouve falar em igreja. Igreja, que igreja você é? De que igreja você é? É a primeira pergunta que as pessoas fazem. De que igreja você é? E acabou o conceito de reino de Deus, que foi a primeira pregação de Jesus Cristo. Igrejismo é uma coisa que dividiu o cristianismo. E Jesus disse, se um reino estiver dividido, uma casa dividida, ela não prosperará. Então essa divisão, divisionismo, não pertence a Deus. Paulo sentiu isso nos seus dias. Paulo foi um grande fazedor de igreja. Mas ele sentiu que, depois de algum tempo, alguém disse, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Paulo ficou horrorizado. O que é isso? Eu preguei um só fundamento, agora vocês vêm com diversos evangelhos? É um só evangelho. O evangelho é Cristo e Cristo crucificado. Como é que vocês estão pregando o evangelho de Paulo, o evangelho de Pedro? O que é isso? O evangelho de Apolo? Um só é o evangelho. Havia, nos dias de Paulo, já o surgimento do divisionismo, do igrejismo. Paulo se levantou deliberadamente contra isso. Mas já nos seus dias a semente da divisão estava implantada. De tal maneira que agora se difundiu que a pregação do reino de Deus, a palavra reino de Deus ficou escondida. E o que se é evidenciado é a palavra igreja. De que igreja você é? O importante em nossa época é o igrejismo. Então o igrejismo tampou o reino de Deus. Mas diz as Escrituras que a natureza espera com ardente expectativa o aparecimento dos filhos de Deus.
Essa é a nossa tônica, da natureza. Ela está esperando o aparecimento dos filhos de Deus. Isso vai nos trazer à mente a família de Deus, a família real, e vai trazer à mente o reino de Deus aqui na terra. É a volta ao princípio, a volta à pregação de Jesus Cristo. Por isso que nosso olhar tem que se voltar para Jesus Cristo, para o fundador, pois nos distanciamos e perdemos o fundamento. Hoje estamos baseados em um fundamento chamado igrejeiro, em um fundamento denominacionalista, em um fundamento tradicionalista. Isso nos tirou a ótica do reino de Deus, nos tirou a ótica da família de Deus, nos tirou a ótica da nova criatura, o cidadão do reino de Deus. E aí nós vamos cair em Jesus Cristo e Nicodemos, onde nos é apresentado o velho odre, o tradicionalismo, o igrejismo de Nicodemos e a grande ansiedade de sua alma, a inquietação por sua salvação. Nicodemos tinha uma inquietação que rondava a sua alma, era a sua salvação. Esse assunto, o elenco das doutrinas do seu tradicionalismo parecia não resolver essa questão. E essa questão aparecia em sua alma, despontava em sua alma. A minha salvação, o que fazer? Aí o grande desejo de Nicodemo de resolver esse questionamento. Por isso que ele, sabendo de Jesus Cristo, alguém que estava lá na periferia, ele tenta arrumar uma estratégia para chegar até esse homem. Pois esse homem fazia prodígios que somente Deus poderia fazer através dele. Ele poderia dar, era a expectativa de Nicodemos, a resposta para a sua salvação, para sair da sua incerteza, pois ele estava vinculado no igrejismo, no tradicionalismo. A tradição dos anciãos era a sinagoga, a igreja onde ele frequentava, uma seita dos fariseus. E ali nós vamos ver o odre velho. E Jesus diz que o odre velho não suporta o vinho novo. O vinho novo é escândalo. O vinho novo é loucura. Esse é o ponto de vista do velho odre. Ele não aceita o vinho novo. E Jesus coloca o vinho novo. Nicodemo, se você quer nascer de novo, a receita é: você tem que nascer da palavra, da água e do Espírito. Água e Espírito é que vai gerar a nova criatura. O lugar que você está, esse odre velho, esse tradicionalismo, esse igrejismo, não vai levar você à salvação, Nicodemos. E Nicodemos não entendeu nada, ficou confuso. Como um homem na minha idade, velho, vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Não é isso. Você tem que nascer da água e do Espírito. E nós sabemos que a água é a palavra. E a palavra é Jesus Cristo. E o Espírito é o Espírito Santo, aquele que nos dirige em toda a verdade. Jesus disse ao Espírito Santo que eu vou rogar para vir até vocês, vou rogar ao Pai, que não vou deixar vocês órfãos,
Ele é o Espírito da verdade, ele vai dirigir vocês em toda a verdade. Ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. Ele vai tomar da palavra e vai atualizar para nós no espaço de cada geração. E é assim que descobrimos que temos dentro de nós, conosco, um mestre, o Espírito Santo. O Espírito da verdade, aquele que nos dirige em toda a verdade. E João diz que o seu ensinamento é verdadeiro, que sua unção é verdadeira. Nós podemos confiar. Então nós temos um mestre dentro de nós, o Espírito Santo, e temos a palavra. Precisamos do que mais? De mais nada. É assim que surge a nova criatura, o cidadão do reino de Deus. E essa mensagem tão importante para a nossa vida e a solução da nossa salvação, de resolver o plano de nossa salvação, ficou empanado, pois se empanou a pregação do reino de Deus e colocou-se no lugar igrejismos, tradicionalismos, denominacionalismos. Isso tomou a frente e o reino de Deus ficou oculto. Perdemos a direção. Mas finalmente, nesses últimos tempos, que o Evangelho eterno está sendo publicado, aquele Evangelho de Apocalipse 14. O anjo levando aquele Evangelho, ser levado por um anjo é símbolo de velocidade, que coloca uma mensagem de testemunho a toda a nação, tribo e língua e povos. E virá o juízo. Essa é a mensagem do anjo de Apocalipse 14. Está projetando um fim. O fim está próximo. Isso nos leva à imagem das mensagens de Noé para os seus dias, onde o povo estava preocupado com as condições do mundo, com as propostas do mundo, e não queriam saber das mensagens de Deus. E Noé pregou durante 120 anos. E a sentença do povo, a visão do povo, esse não é o louco. Está pregando que vai chover. Está pregando um dilúvio, está pregando o fim. Não é um doido. Ele não vê a realidade. E a pregação durou 120 anos. Então, e nada acontecia, não chovia, não havia condições de chuva. O povo nunca tinha visto chuva naquela época. Mas ainda se tornava patente que Noé era um velho louco. E estava levando a família dele a essa atitude de loucura, pois estava construindo uma grande arca, um barco, no seco, num lugar distante de rios. É um louco. Mas o dilúvio veio e aquele povo viu que Noé tinha razão, mas pagaram um alto preço, pagaram com a vida. Agora estamos na época que o anjo de Apocalipse 14 diz que esse evangelho eterno vai ser pregado rapidamente como testemunho e virá o juízo. E nessa época cai o conceito de igrejismo. Está voltando o conceito do reino. Está voltando o conceito da necessidade do aparecimento dos filhos de Deus, não dos igrejeiros, do denominacionalista e dos tradicionalistas. Não esses conceitos, mas o aparecimento dos filhos de Deus. Estes que vão apontar para a família de Deus.
estes que vão apontar para o reino de Deus. Um outro olhar sobre a realidade. E tudo isso vai acontecer com o aparecimento dos filhos de Deus. E a natureza tem essa grande expectativa, o aparecimento dos filhos de Deus. É uma boa nova, né? Então vimos que o conceito igrejeiro empanou o conceito do reino de Deus, e o conceito do reino de Deus surge agora com o surgimento, com o aparecimento dos filhos de Deus, mostrando que tem uma família de remanescente aí que está surgindo nesta época do fim, do Evangelho eterno, da pregação do anjo de Apocalipse 14. É uma boa nova, né? É uma boa nova.